partir de agora está gravando nossa primeira aula, nosso primeiro encontro para falar de medicina legal com vocês, não é? A medicina legal, queridos, ele é um ramo da medicina que empresta um braço para o direito, né? E não é só para o direito penal, é para o direito penal, para o direito civil, para o direito trabalhista, não é? Para o direito previdenciário, né? Todos os ramos onde, né, o ser humano, né, é vítima de algum tipo de lesão e que isso tenha relevância jurídica, você vai ver o estudo da medicina legal, né? Obviamente que, como eu sou um professor de direito penal, eu sou advogado criminalista, eu preparei um material para vocês voltado para a aplicação da medicina legal no processo penal e no direito penal, não é? Porque é onde ela se vê com muito mais incidência, não é? É claro, lá no direito trabalhista vão ter os acidentes de trabalho, né? A questão da aposentadoria por acidente de trabalho, não é? Os danos, a reparação do dano civil em razão de lesões corporais, mas é inegável que a sua maior parcela de contribuição para o direito está no âmbito do direito penal e no direito processual penal, quando nós verificamos, né, as lesões que são direcionadas ao corpo humano, né, da vítima, obviamente. E é importante que se diga, né, que a medicina legal ela tem características de uma disciplina híbrida, né? Ela pega a medicina e pega a parte jurídica, documental, né? Existe uma parte da medicina legal que trabalha os documentos médicos legais. Ali naquele momento é muito mais questões jurídicas do que médicas. Outros momentos, como é o que nós vamos começar falando, traumatologia forense, é muito mais médico do que jurídico, não é? E é praticamente impossível você advogar na área criminal sem conhecer, sem ter uma noção de medicina legal. Não só nas lesões, mas, por exemplo, na sexologia forense, que nós vamos ver, na tanatologia, né, estudo da morte, nós vamos trabalhar aqui também, né? Então, esses três ramos, né, a traumatologia, a sexologia forense e a tanatologia, são, sem dúvida alguma, a parte mais importante da medicina legal, né? Nós não pretendemos aqui no nosso curso adentrar na parte dos fenômenos intrinsecamente voltados, né, à questão da medicina. Vamos nos ater à questão da medicina legal propriamente dita e a sua influência, né, no âmbito do processo penal e do direito penal. Ok? Visto isso, nós vamos começar hoje logo de cara, né, com a traumatologia forense. Traumatologia forense ou lesonologia médico-legal, que estuda as lesões, estados patológicos imediatos ou tardios, produzidos por violência sobre o corpo humano, nos seus aspectos do diagnóstico, do prognóstico e das suas implicações legais e socioeconômicas. Trata também do estudo das diversas modalidades de energias causadoras desses danos. Tá? A traumatologia forense, queridos, nós vamos ver a origem, as características e os tipos de lesões, tá? Bem como os instrumentos utilizados nessas lesões. E ela tem uma grande importância no momento da investigação do crime.
você tem uma questão do cadáver ou do corpo da vítima, no caso vivo, né? Você tem lá uma lesão, é importante que você identifique que tipo de lesão, que tipo de instrumento foi utilizado naquela lesão, não é? Quais são as consequências dessa lesão? E, obviamente, quais são as implicações que vão ser advindas no direito penal, no processo penal. Então, quando o delegado de polícia, ou o investigador, ou o inspetor, ou até mesmo o advogado criminalista, está diante de uma situação que envolve violência, né? Ou seja, crime de sangue, como a gente costuma falar, né? É importante a identificação, né? Do tipo da lesão, qual foi o instrumento que foi utilizado na lesão, né? A sede da lesão, a profundidade da lesão. Você vai começar a averiguar nesse meio, não é? O dolo, qual era a intenção. Será que nós estamos diante de uma tentativa de homicídio quando você tem um corte nessa direção assim, não é? Horizontal, né? No peito? Mas, por exemplo, se o corte for perpendicular, não é? Já seria uma tentativa de homicídio? Mas vamos imaginar um corte perpendicular no pescoço. Perpendicular não, perdão. Não é? Paralelo, não é? Formato horizontal no pescoço. Não é? Um corte no pulso. Será que é uma tentativa de suicídio? Ou é uma forma de quê? De se proteger, que nós chamamos de lesão de defesa, né? O sujeito vem agredindo lá com uma faca, alguma coisa, e pratica, por exemplo, né, usa o braço para se proteger. E aí você está diante, né, de uma lesão de defesa. São muitos os desafios do operador do direito. E ele precisa de elementos para solucionar esses desafios. E esses elementos, eles são trazidos pela medicina legal. A medicina legal, ela vem trazendo para a gente os elementos que nós precisamos para solucionar essas questões, né? Seu maior interesse volta-se principalmente para as causas penais, trabalhistas e civis, tá bom? É claro, quando você vai ver que na minha aula de traumatologia, eu puxo muito o lado penal, mas todos os ensinamentos que vocês tiverem aqui de traumatologia, vocês vão poder carregar para o civil, vão poder carregar para o trabalhista, para o previdenciário, para onde vocês acharem necessário. Tá bom, queridos? Vamos passando o slidezinho aqui. Vamos lá. A convivência no meio ambiental pode causar ao homem as mais variadas formas de lesões produzidas por diversos tipos de energia. Primeiro eu quero dizer uma coisa a vocês. Violência é um ato que exige uma ação humana, né? Se o sujeito foi atacado por um cachorro, aquilo ali não posso chamar aquilo de violência, né? A violência traz em si, não é, o dolo, né? Traz em si a consciência do mal. Não é? Então, é impossível falar de uma violência que foi praticada por um cachorro. Tanto que quando o sujeito se defende de um cachorro, mata um cachorro, ele está agindo amparado pelo estado de necessidade e não pela legítima defesa. Certo? Mas, quando ele revida uma agressão, não é, de um ser humano, aí ele está amparado pela legítima defesa. Da mesma forma, essas lesões elas podem ser causadas pela temperatura, não é? Por questões de ordem química, não é? Imagina, por exemplo, né, você tem uma queda de um avião no Andes, né? A pessoa tem a queimadura, né, do corpo em razão do frio, né? A pele fica de uma situação. Então, aquilo ali é um aspecto importante para a medicina legal. Mas vejam,
que aquela lesão ali não foi verificada através de um ato de violência, né? Nós vamos a ter no nosso estudo aqui, até porque temos uma disciplina, né? O tempo nosso não nos permite, né? Um curso completo da medicina legal, mas nós vamos nos ater aqui às lesões corporais praticadas por violência, tá? Por violência, sendo que a maior delas vão ser produzidas por energias de ordem mecânica. O que é uma energia de ordem mecânica? É aquela onde o agente, né, ele usa o próprio mecanismo corporal, a própria força muscular, né, para mover o instrumento contra a vítima, causando, portanto, as lesões, ok? Mas existe toda uma bibliografia, caso você queira um curso mais completo e conhecer as energias de ordem física, química, biodinâmica, né? Genival Veloso de França, né? Um excelente livro, Hélio Gomes, né? Também é um excelente livro. Estou tentando lembrar um professor da Cadepol, Roberto Blanco. Guardem esse nome, Roberto Blanco, é um nome muito forte da medicina legal brasileira, tá? E ele traz um curso completo. Nós vamos nos ater às energias de ordem mecânica, ok? Temos aqui, no próximo slide, né, as energias de ordem mecânica, os meios mecânicos causadores. Os meios mecânicos causadores do dano vão desde armas propriamente ditas. O que é uma arma propriamente dita? É aquele instrumento que foi feito exclusivamente para o ataque ou defesa, não é? Um revólver, por exemplo, é uma arma propriamente dita. O revólver, ele não tem outra função a não ser ataque ou defesa, né? Você não usa um revólver para fazer um peso na porta para ela parar de bater, não é? Então, revólveres, punhais, não é? Punhais. Punhal, não sei se vocês conhecem, é uma arma muito poderosa, né? Não nem se parece de longe com uma faca, né? Ninguém parte um pão com um punhal e passa manteiga com um punhal, né? Soqueiros, vocês já ouviram falar do estoque? Vocês vão ver essas lesões aqui produzidas por estoque. O que é estoque? Ou estocada, né? Muito feito em carceragens. O sujeito pega um ferro, né? Envolve com uma borracha onde ele pega a mão e ele usa aquilo para furar, né, os seus inimigos. Armas eventuais. Faca, navalha, foice, facão, todos esses instrumentos, eles têm outras atividades. A navalha não foi feita para cortar o pescoço de ninguém, a navalha foi feita para barbear. Não é? O facão foi feito lá para o trabalho. Não é? O machado também foi para cortar lenha. Não é? Só que, eventualmente, elas são utilizadas como arma. Por isso nós chamamos armas o quê? Eventuais. Tá bom? E também nós temos armas naturais. Os punhos, não é? Pé, dente. Vocês vão ver, nós vamos estudar aqui como que são essas lesões produzidas por cada um desses instrumentos aí, tá? E vocês vão ver que a mordedura tem uma importância muito grande na medicina legal, não é? Por exemplo, tem um caso na literatura, salvo engano, no livro do Genival Veloso de França, que ele narra isso, né, de uma vítima que estava sendo morta, né, estava sendo assassinada, melhor dizendo, né, pelo agente, quando então ela, vendo que ia morrer, morde o braço do sujeito, com a intenção nítida de deixar a prova do crime no agente, né? Depois foi fazer um exame de corpo de delito no suspeito, verificaram a marca da mordedura, viram que era compatível, não é, com a mordedura dela,
né, com a arcada dentária dela, e aí ligaram ele ao crime. Né? As lesões produzidas por ação mecânica no corpo do ser humano podem ter suas repercussões externa ou internamente, às vezes até mesmo as duas, né? Vocês estão vendo, por exemplo, estão acompanhando um caso de um menininho que caiu da cama, não é? E disseram que ele caiu da cama, mas o garoto apresenta lesões, assim, lesões muito, muito graves. Estão acompanhando esse caso? Esqueci o nome do garoto. Herói. É, Henry, acho que Henry, né? Henry, entendeu? E você pode pensar assim, caramba, Ricardo, como é que uma pessoa pode cair da cama e se lesionar tamanho, né? E depois você teve o caso, parece que o padrasto quis agilizar o enterro para evitar o exame de corpo de delito, né, o laudo necroscópico, né? Queridos, obviamente que eu não estou aqui tirando conclusão nenhuma, né? A minha função aqui é acadêmica, né? Mas, por exemplo, existe um tipo de lesão que não causa nenhuma marca externa, mas por dentro é terrível, principalmente com criança. Você olha o cadáver, não tem nada por fora. Nada, nem marca de lesão nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas por dentro, os efeitos são bizarros, tá? Que é a pisadura no abdômen. O sujeito pisar no abdômen de uma criança pode, se ele estiver descalço, por exemplo, pode não deixar nenhuma marca aparente na barriga, mas pode provocar várias rupturas de órgãos internos, por exemplo, o baço, o fígado, não é? Os intestinos são mais maleáveis, então às vezes eles se acomodam, não é, com as pressões, mas existem órgãos que pela sua natureza eles não têm essa capacidade, o impacto ali rompe com muita facilidade, por exemplo, fígado e baço, né? E provocam hemorragias muito fortes, né? Que levam à morte. Então, assim, não estou induzindo nada, mas estou mostrando para vocês que existe esse tipo de lesão, né? Então, às vezes você tem um cadáver que, por outro exemplo, nós vamos ver o efeito blast nas explosões, né? Bum, explodiu, o sujeito voa assim, cai, pum, tá morto. Você olha por fora o cadáver, não tem marca de nada. Só que quando vai ser feita a necropsia, você vê que os órgãos internos foram todos rompidos pelo efeito blast, que é o efeito da propagação da onda em razão da explosão. Nós vamos estudar aqui o efeito blast também, tá bom? Muito bem. Então, e obviamente nós vamos ter muitas lesões que provocam modificações de forma externa, visível, né? Equimoses, hematomas, cortes, né? Vários tipos de corte, você pode verificar o tipo de objeto, né? Por exemplo, esse corte aqui, ó, esse corte que está na tela aí, né? Isso aí é o que a gente chama de esgorjamento, que é um corte na frente do pescoço, né? Ele é, na maioria das vezes, fatal, leva à morte, né? Então, que tipo de instrumento pode ter causado isso aqui, né? Nós vamos analisar isso, né? Esse tipo de ferimento. Esse aqui, por exemplo, já é uma degola, né? Nós vamos ver que tipo de instrumento causa esses eventos, né? Então, assim, o nosso estudo é um estudo bem detalhado. Olha essa outra imagem aqui, né? Essa, né? Nós vamos ter aqui hoje, né? O nosso estudo da medicina legal é um estudo onde a gente vai verificar o tipo de lesão, o tipo de instrumento que causou aquela lesão, né? E a etiologia que nós chamamos da lesão, né? Os instrumentos que provocaram e quais são a importância disso
para a averiguação do caso concreto, tá bom? Então, olha, nós temos aqui, no que diz respeito aos meios, né, mecânicos, que são aqueles produzidos pela ação do homem, ação muscular, não é? Nós podemos dividir esses meios ou esses instrumentos em perfurante, cortante, contundente, pérfuro cortante, pérfuro contundente e corto contundente. Essa é a nossa classificação e nós vamos passar por um a um desses meios. Nós vamos ver quem são esses meios e como são as lesões produzidas por esses meios. E aí, você, por exemplo, ao analisar um cadáver, né, ou a própria pessoa viva, e olhando aquela ferida, você vai poder identificar que tipo de arma foi utilizada no crime. Né? E isso já é um início que vai favorecer a sua investigação. Tá bom? Então, nós vamos começar com as lesões produzidas por ação perfurante. Tá? Ação perfurante. Bom, as lesões oriundas desse tipo de ação denominam-se feridas punctiformes ou punctórias, pela sua exteriorização na forma de um ponto. Né? De fato, essas lesões, você vai ver no cadáver um ponto. Olha aqui, ó. Alguns exemplos de agente perfurante. Né? Alguns exemplos de agente perfurante. Vocês estão vendo aqui, na sua esquerda, o sujeito com uma seringa, tá vendo? E você está vendo também, não é, a marca que essa seringa deixa no braço. Sujeito, obviamente, né, usuário de um tipo de droga líquida ali, possivelmente heroína, né? E ele, aplicando aquilo no braço, né, deixa aquelas lesões ali em formato de ponto, porque o objeto perfurante, ele deixa esse tipo de lesão aparente no corpo. Do lado de cá, você está vendo o corpo de um cadáver, não é, de um preso que foi morto numa rebelião, não é, dentro de uma carceragem. Aqui na direita, vocês estão vendo alguns objetos, nem todos eles são perfurantes, mas esses objetos aqui, né, nós chamamos de estoques, não é? Que são feitos no interior de carceragens. Você vê que eles pegam pedaços de ferro, não é? Pedaços de ferro, onde eles protegem ali com algum material plástico, onde eles vão usar a mão, né? E usam para perfurar. Né? Aqui, por exemplo, você tem logo na esquerda um estilete. O estilete não é um instrumento perfurante. Não é? Depois você tem uma serrinha, que não é um instrumento perfurante, mas depois você teve uma colher que o sujeito afiou o cabo dela para transformá-la numa faca. Não numa faca, mas numa ponteira, não é? Para espetar. E aí você já tem o quê? Um instrumento perfurante. Depois você tem um pedaço de ferro, um pedaço de ferro, um pedaço de ferro, um pedaço de ferro, um pedaço de ferro. Todos os instrumentos perfurantes, que eles têm uma ação perfurante, é uma ação de afastamento do tecido. Ele não vai seccionar, ele não vai cortar, ele vai afastar o tecido e adentrar nele. Não é? E você tem aqui, por último, uma faca, que não é um instrumento perfurante. Nós vamos ver que ela tem outra natureza. Tá? Mas aqui nós temos alguns instrumentos perfurantes. E você pode ver aqui no corpo, né, desse cadáver aqui, vários pontos. Vejam que você não tem aqui um corte longitudinal, um corte aberto. Você tem pontos. São os orifícios de entrada. Né? Orifícios de entrada. E eles têm algumas características que nós vamos começar a ver agora. Não é? Quais são as características desse tipo de lesão? Não é? Aqui, ó, tem como características abertura estreita,
Primeira característica, abertura estreita. Vocês estão vendo, não é, que a abertura ali pega o formato, né, do próprio objeto perfurante, não é? Normalmente estreito. Você tem raro sangramento nesses casos. Raro sangramento. Ricardo, mas sangra pouco? Sangra. Esse tipo de ferida não sangra muito. Por que não? Porque, veja bem, não há rompimentos de muitos vasos sanguíneos, não há rompimento de muitas artérias. Não é? O espaço que ela abre no tecido é um espaço pequeno, diferente, por exemplo, de um corte de navalha, né, que corta uma série de vasos. Não é? Ah, depois, você tem aqui, ó, pouca nocividade na superfície. De fato, se você olhar aqui, a superfície, né, são pequenos, mas a profundidade desse tipo de ferida é que vai fazer a diferença para nós. Porque a profundidade, né, tá aqui, ó, de certa gravidade na profundidade. Aqui sim. Por quê? Olha só à sua direita um instrumento. Pega aí, por exemplo, dois, três, o quarto instrumento da esquerda para a direita, que é um instrumento perfurante. Não é? Olha só, a lesão externa é um ponto pequenininho, mas a profundidade que faz no corpo humano é ali que existe a maior gravidade desse tipo de ação. Por quê? Porque ele vai atingir órgãos internos e pode provocar hemorragias internas. Não é? Então, a sua maior gravidade está na profundidade, aonde vai atingir, não é, esse tipo de lesão. Né? E por fim, quase sempre menor diâmetro do que o instrumento causador. Graças a quê? A elasticidade e retratilidade dos tecidos cutâneos. Queridos, prestem atenção. Essa marquinha dessa ferida aqui que vocês estão vendo no corpo do sujeito, né? Esse orifíciozinho de entrada, ele vai ser menor do que o próprio objeto que foi utilizado. Porque a pele ela é retrátil. Ela afasta e ela volta. Né? Aquele instrumento perfurante ele adentra na pele, abre, afasta os tecidos e quando você retira, ela costuma retrair um pouco. Então, em regra, nós podemos afirmar que em todos os casos são assim? Não. Por quê? Porque dependendo do tipo de pele, da idade da vítima, você pode ter uma retratilidade maior ou menor dessa pele. Não é? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma pele muito ressecada pela idade, não é? Ela vai ter um tipo de elasticidade na pele. Já uma pessoa nova, não é? Ela vai ter outro tipo de elasticidade na pele. Não é? Uma pessoa desidratada, por exemplo, vai ter um tipo de elasticidade diferente de uma pessoa que está hidratada. Então, você nunca pode afirmar em medicina legal, não é, como se fosse uma ciência matemática. Porque a interpretação do caso concreto vai trazer para nós elementos suficientes para chegarmos a uma conclusão. Olha só isso aqui. Por exemplo, nós temos aqui à esquerda um instrumento contundente, que é um quebrador de gelo. Quebrador de gelo. Não é? E nós temos à direita uma ferida punctória com 4 pontinhos. Vocês estão vendo aqui? 4 pontinhos. Será que eu posso dizer que o sujeito utilizou
no quebrador de gelo para fazer 4 pontos, né, fazer 4 perfurações em seguida na vítima, ou ele usou um garfo, não é? No caso aqui, essa imagem é de uma ferida provocada por um garfo, não é? Então, vocês podem ver que é a lesão perfurante, né, a lesão punctória, ela tem esse nome de punctória porque o aspecto exterior dela é de um ponto, pouco sangramento, não é? O maior problema está na profundidade do que na superfície, não é? Olha lá, isso aqui são algumas observações importantes a respeito desse tipo de lesão, tá? Em seu trajeto, podem produzir ferimentos que terminam em fundo de saco ou em uma cavidade. Como assim fundo de saco? Né? Imagina, por exemplo, não é, uma lesão, não é, punctória, onde perfura o tecido, não é? Por exemplo, no braço, né? Não chega no osso, por exemplo, né? E tira. Se você fizer uma dissecação paralela, você vai ver exatamente aquele local de afastamento ali fechando, né? O final da ferida, né? É como se fosse um fundo de saco. Ou pode terminar em uma cavidade, né? Por exemplo, o jeito vai e perfura a barriga, rompe o tecido de proteção da barriga, né? Do abdômen, né? E termina dentro de uma cavidade abdominal. Né? Ou pode transfixar um segmento, redundando assim em 2 orifícios. Né? Por exemplo, uma lança, por exemplo, pode transpassar o corpo de uma pessoa e aí você vai ter um orifício de entrada e um orifício de saída. Né? Além de um trajeto, de um trajeto, você vai ter a ferida no início, a ferida no fim e a ferida, não é, em todo o seu trajeto. Então, aquela lança entra no abdômen, já tem pode ter uma perfuração. A lesão de entrada já é uma lesão. Durante todo o seu trajeto, ela vai ali, né, rompendo órgãos internos, né, intestino, estômago, pâncreas, enfim. Né, e até a sua saída. E aí você vai ter a lesão de saída. Né? Ela tem formato de ponto, de reduzidas dimensões e pouco sangrante. Né? Pouco sangrante. O orifício de saída, quando existente, é muito parecido com o de entrada, apresentando, no entanto, suas bordas discretamente evertidas. O que é isso? Ora, vamos imaginar a lança, né, que perfura o corpo. No momento em que ela entra, ela empurra o tecido para dentro. Então as bordas acabam ficando o quê? Invertidas. Na saída, ela empurra o tecido para fora. Aí a borda da lesão vai ficar levemente o quê? Evertidas. E aí você sabe a posição de onde partiu a agressão. Então, por exemplo, o agente fala assim: não, eu utilizei a lança para me defender. Enfiei na frente do corpo dele e saiu atrás. Só que quando você vai examinar o laudo, o que você verifica no laudo? Que a borda da lesão nas costas estava invertida e a do abdômen estava para fora, evertida. Ou seja, ele mentiu para você. A lança entrou pelas costas e saiu pela barriga. Então, olha a importância da medicina legal para resolver casos que envolvem o direito penal. Não é? Depois você tem aqui no final, o trajeto dependerá, no que diz respeito à sua profundidade, do tamanho do instrumento e da pressão utilizada pelo agressor. Sim, a profundidade e o trajeto vai depender do instrumento que eu estou usando e também da força que eu vou imprimir. Mas tomem cuidado com uma coisa aqui, ó, que eu vou falar já já. No entanto, não se pode estabelecer
o comprimento do meio perfurante pela profundidade da penetração. Ricardo, então no exame, nós vimos que o instrumento, os médicos, os peritos legistas, verificaram que a perfuração teve 20 centímetros. Mas o instrumento que foi utilizado ou que foi encontrado na cena do crime ou na casa do suspeito foi um canivete de 5 centímetros. Esse canivete de 5 centímetros não pode ter sido utilizado, ou esse punhal, melhor dizendo, que nós estamos falando em feridas punctórias, né? Esse punhal não pode ter sido o objeto do crime, porque um punhal de 5 centímetros não poderia fazer uma lesão de 20 centímetros. Cuidado. Você não pode medir, verificar o instrumento que foi utilizado pelo trajeto que a lesão fez, ou pelo comprimento do trajeto. Por quê? Porque existe uma lesão chamada lesão em acordeão. O que é isso? Olha aí esse slide que eu estou botando para vocês. O que acontece? O sujeito é barrigudinho, não é? Aí o outro vem com estoque ou com punhal, não é? E enfia na barriga e força a entrada do punhal. E a barriga, obviamente, não é? Ela vem para dentro, faz esse movimento aí, ó, em acordeão. Aí o ponto vai atingir um local muito mais profundo do que poderia ser atingido pelo instrumento que foi utilizado. Né? Então vocês estão vendo aí essa imagem, né? O sujeito que é barrigudinho lá, né? O cara vem com um punhal ou com estoque, enfia na barriga e empurra com a mão para dentro. O orifício, né? Perdão, o final dessa lesão é profundo. Quando ele tira, a barriga volta. E aí você vai ver, por exemplo, o instrumento do crime, né? Tinha 5 centímetros e a profundidade do ferimento tinha 20 centímetros. Aí chega lá no júri, o advogado fala assim, não podia ser o sujeito. Por quê? Muito menos essa arma usada pelo crime. Por quê? Porque, ora, um punhalzinho de 5 centímetros não faria uma perfuração de 20 centímetros. Você vê, o advogado que não tem conhecimento de medicina legal. Pega um promotor que tem conhecimento de medicina legal, ele vai falar, olha, queridos, existe um tipo de lesão que se chama-se lesão em acordeão, que é mais comum do que se pode imaginar. Quando o instrumento adentra numa superfície, né, que tem depressividade, como por exemplo o abdômen, e ela entra, né, empurra a barriga para dentro, puxa, e aí você pode sim, naturalmente, ter um comprimento maior do que o próprio objeto que foi utilizado. Tá? Lesão em acordeão, que ela tem também outro nome, tá? Lacassangue, né? Lacassangue. Se um dia perguntar numa prova oral, enfim, o que é lesão de Lacassangue, né? Lacassangue, o estudioso, né? A pessoa, o profissional, o médico, né? Legista que verificou pela primeira vez esse tipo de lesão, tá? E, obviamente, recebeu o nome dele. Mas na medicina legal brasileira nós chamamos em feridas em acordeão ou lesão em acordeão. Então, a depressividade do tecido, muito comum na barriga, né? Principalmente aquela galera que gosta de tomar uma gelada, não é? Tem o abdômen bem depressivo, né? E aí pode acontecer esse tipo de situação. Queridos, até aqui alguma dúvida? Tranquilo.
Todo mundo quietinho, Tranquilo, professor. tudo tranquilo? Então tá. Eu vou pegar uma aguinha para mim ali, que eu vim comecei a dar aula sem água. Minha garganta tá um pouco, ainda mais com ar-condicionado aqui, então fica pior ainda. 5 minutinhos, tá? Porque aí dá tempo de vocês também pegarem uma aguinha aí, pegar um café, não é? Tomar aí algum remédio para desembrulhar o estômago, né? Porque tem umas imagens aí bizarras, né? Ainda tem umas coisas bizarras aqui para ver, né? Mas medicina legal é bizarro mesmo. Então só vou ali pegar a minha aguinha para a gente retomar, tá bom? 5 minutinhos aí para a gente retornar para a sala. Até já.
Olá, pessoal. Vamos retornando, então, né? Terminamos, então, portanto, de ver as lesões punctórias ou feridas punctórias. Ou puntiformes, né? Vamos falar agora das lesões produzidas por ação cortante. Vocês vão ver que a lesão cortante, ela tem aspectos completamente diferentes, tá? Os meios ou instrumentos da ação cortante agem através de um gume. Gume, queridos, você pega uma faca, você tem um lado da faca que não corta, você tem o outro lado que corta. Esse lado que corta nós chamamos de gume, tá bom? Então, age através de um gume, mais ou menos afiado, por um mecanismo de deslizamento. Então, aquele gume vai deslizar sobre o corpo, deslizar sobre a pele, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai seccionar o tecido, né? Normalmente em sentido linear, né? Ou seja, aqui está o tecido, o corte linear vem nesse sentido. A ação cortante, na maioria das vezes, é em regra linear. Exemplo, navalha, lâmina de barbear, o bisturi, né? São exemplos de instrumentos cortantes. A ferida da incisão cirúrgica, antes, eu vou mostrar para vocês a imagem. Olha, como que eu consigo verificar, por exemplo, se eu estou diante de uma ferida incisa, que é a ferida produzida por um instrumento cortante, ou se eu estou diante de uma lesão cirúrgica que foi feita por um bisturi, por exemplo, né? O cara fala para você, tem até uma cicatriz aqui de uma briga que eu tive com um corte, aí você olha assim, você fala assim, pô, isso fez foi uma cirurgia de apendicite aí, meu irmão, né? Aqui embaixo, né? Queridos, olha só, em cima nós temos uma ferida incisa. O que acontece com a ferida incisa? O corte dela, ele começa profundo, onde o sujeito imprime a maior força, vem cortando e no final aparece o que nós chamamos de zona de escoriamento, que ele vai perdendo ali a força, né? Ou vai saindo da pele. Então, ela começa profunda e vai terminando com uma cauda de escoriação que é mais rasa do que a entra. Qual é a importância disso para nós? É muito importante, porque você vai saber, por exemplo, né, de que sentido foi a lesão. Então, por exemplo, você tem um corte, né? Você tem um corte aqui na testa, né? Tá aqui o corte. Se esse lado daqui tiver mais profundo do que esse aqui, significa que o corte foi feito nessa direção. Sempre a parte de saída da lesão vai ser mais rasa do que aonde entrou. Olha só, por exemplo, num corte no pescoço, que o advogado está falando que foi uma tentativa de suicídio. Não é? Tentativa de suicídio. Aí você vai verificar que a parte mais funda está aqui no lado esquerdo e a parte mais rasa está onde? No lado direito. E aí você, promotor, pergunta no júri,
não é? Para o réu. O senhor é canhoto? Aliás, perdão, pergunta lá para alguma testemunha, né? Se a vítima era canhota, né? A vítima era canhota? Não, a vítima era destra. A vítima era destra. A vítima era destra. Então, não poderia ser um suicídio. Porque se ela é destra, ela usou a mão direita, e aí o orifício de entrada seria da esquerda e o orifício de saída seria para a direita. Mas aí você vai verificar. Você pergunta lá pro, pro réu, né? Você é canhoto? Ele fala, sou. Aí você sabe que ele veio por trás e fez o corte nessa posição. Sempre onde começa é mais profundo do que onde termina o corte. Né? Olha a importância dessa ferida para o direito penal. E qual a diferença dela para uma lesão praticada pelo bisturi? Olha o bisturi como é que é preciso aqui embaixo, olha. Ele não tem a zona de escoriação. Ele não começa numa parte mais profunda e termina numa parte mais rasa, não. Ele é todo ele, ó, certinho, milimétrico. Tá vendo? Tanto onde inicia, onde termina, a mesma profundidade, que a gente diz que ele começa e termina a pique. Né? Então, olha, a ferida da lesão, incisão cirúrgica, começa e termina a pique, em uma mesma profundidade, que se estende de um extremo ao outro. Tem as bordas bem regulares, vou até botar isso aqui tudo tamanho, não é? E excepcionalmente apresenta cauda de escoriação. Muito, muito difícil produzir uma cauda de escoriação. Já as feridas cortantes, o papo é outro. Vou até botar em vermelho aqui. As feridas cortantes, né? Elas têm suas extremidades mais superficiais e a parte mediana mais profunda. É onde ela chega o máximo, né? Você olha aqui, ó, essa ferida que está no braço aí, você vê que o meio dela é mais profunda do que as duas extremidades, porque no meio é justamente onde chega a ação mais profunda, onde ocorre o maior nível, né, da força do corte. Aí aqui as extremidades são mais superficiais, né? Nem sempre apresenta uma forma regular. Olha só essa forma desse corte aqui, como é que é todo torto, tá vendo? Não é? Dificilmente vai ter um corte irregular, né? Uma forma regular. E tem como principal característica a cauda de escoriação. A cauda de escoriação, queridos, aponta o local de saída. Como eu disse a vocês, ela é mais rasa do que o local de entrada, não é? E essas feridas são muito cortantes, muito sangrantes, desculpa. São muito sangrantes, né? O sangramento aqui é abundante, porque olha só nesse braço a quantidade de vasos sanguíneos que não são lesionados, não é? A hemorragia aqui é muito alta nas lesões incisas, tá bom? Ou ferida incisa. Aqui eu trago uma série de características para vocês. Então, a forma linear, por quê? Porque ela percorre o tecido de forma linear, não é? Diferente da lesão punctória, que ela é o quê? Perpendicular, não é? Regularidade das bordas, regularidade do fundo da lesão,
ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida. O que é essa questão traumática? Vocês vão ver que quando há algum impacto sobre a pele, não é, existe uma marca roxa, que ela ocorre em razão do quê? Do impacto. O impacto vai fazer com que vários capilares se rompam, né? Só que aqui não tem esse tipo de roxo que aparece na pele em volta do tecido. Essa imagem aqui é uma imagem perfeita. Você vê que não tem nenhum roxo em relação a impacto aqui, não é? Nenhuma vermelhidão de impacto na pele, não é? Hemorragia quase sempre é abundante. Esses cortes são de hemorragia muito abundante, né? Esse outro detalhe. Predomina o comprimento sobre a profundidade. Nós vimos que na lesão punctória, aquela que é utilizada por um instrumento perfurante, a profundidade é maior do que a superfície. Aqui não. Aqui a superfície é maior do que a profundidade. Né? Chamo mais novamente a atenção para vocês, né? O aspecto dessa ferida incisa que está aqui demonstrada. Né? Afastamento das bordas da ferida, presença de cauda, escoriação voltada para o lado onde terminou a ação do instrumento. Né? Vertentes cortadas obliquamente, centro da ferida mais profundo que as extremidades, paredes das feridas lisas e irregulares. Está aqui, ó. O meio é mais profundo que as extremidades. As paredes são regulares. Não é aquela coisa, não é? Como vai acontecer, vocês vão ver nas feridas contusas do impacto, que é tudo irregular, de acordo com o impacto. Né? Perfil do corte angular, quando o instrumento atua em forma perpendicular, ou em forma de bisel, quando o instrumento atua no sentido oblíquo ao plano atingido. Vou mostrar já para vocês o que é essa forma de bisel, tá bom? E as causas jurídicas? Lesão nas regiões atingidas, a direção e a profundidade e a regularidade. Então, por exemplo, eu quero verificar qual foi a causa de determinada ferida. Será que houve uma tentativa de lesão? Será que houve uma lesão corporal ou houve uma tentativa de homicídio? Um corte oblíquo no braço, né, em regra, pode ser só uma lesão corporal. Mas também pode ser uma lesão de defesa. Quando o sujeito foi com o objeto cortante, o sujeito usou um braço para se defender. Né? Uma lesão, por exemplo, com uma navalha que passa no rosto de alguém, fica nítido que a intenção ali no rosto era causar uma deformidade permanente, uma lesão corporal. Mas se ela foi feita no pescoço, obviamente que a intenção era homicida. Já uma lesão dessa, um corte, por exemplo, na perna, a intenção era lesão corporal. Então a sede da lesão diz muito sobre qual foi a intenção do agente. Olha só essas duas imagens aqui. Aqui na esquerda, você vê uma incisão em forma de bisel. Parece uma casa de botão. Não é? Já viu o botãozinho que você vai fazer uma casa, vai botar o botão naquela casinha do botão? Não é? Aí você tem formato de bisel. Aí vem a pergunta, queridos, olhando essa ferida aqui, provocada por essa lâmina de barbear aí, não é? Vocês acham onde que está a causa de escoriação dela? Está em cima ou está embaixo? Na parte de cima ou na parte de baixo da ferida? Quem pode me falar?
Embaixo. Embaixo. Você pode ver que aqui, ó, aqui está a cauda de escoriação. Significa que o corte veio de cima para baixo. Não é? Você vê que o meio é mais fundo que as extremidades. Não é? As bordas são bem regulares. Não é? Obviamente, isso aqui deve ter sangrado horrores. Não é? Então, nós temos aqui uma em forma de bisel, em forma de casa de botão. E olha só na direita aqui o corte do bisturi. Tá vendo? O corte do bisturi, ele começa e termina, não tem cauda de escoriação. Ele começa com a mesma intensidade, termina com a mesma intensidade, a mesma profundidade do início, a mesma profundidade no fim. Tá? Então, é muito fácil na prática você distinguir uma lesão cirúrgica, né, de uma lesão proveniente de uma violência humana. Aqui nós vamos falar agora de algumas lesões, não é, provocadas pela ferida, pelo instrumento cortante. Né? O primeiro deles é o esquartejamento. O esquartejamento é uma forma, significa que o esquartejamento é dividir o corpo em partes, em quartos, né? Por amputação, desarticulação, quase sempre como modalidade de o autor livrar-se criminosamente do cadáver ou impedir a sua identificação. Então, o esquartejamento ele é utilizado, né, para dificultar a identificação do cadáver. Então, é muito comum, às vezes, encontrar uma perna num lugar, a outra perna no outro, uma cabeça em tal lugar, não é? Ou então, é uma forma mesmo de impor o terror, não é? Comunidades, por exemplo, dominadas pelo tráfico de drogas, eles procuram, através da intimidação, né, o seu poder, não é? Então, manter o seu poder por meio da intimidação. Então, esquartejam os inimigos, né? Mostram lá as partes dos corpos. Rebeliões em carcerais também é comum esse tipo de lesão, né? E eles são produzidos pelo meio cortante, né? Na sua grande maioria, meio cortante. A outra ferida aqui que nós temos também pelo meio cortante é a decapitação. O que é decapitação? Decapitação é o quê? A separação da cabeça do corpo e pode ser oriunda de outras formas de ação além da cortante. Observe-se com mais frequência as decapitações depois da morte, como forma de prejudicar a identificação da vítima. E é verdade. Muitos dos casos, vocês vão ver que a decapitação acontece depois da morte. Em outros casos, não. Não é? E eu vou mostrar para vocês, vou ensinar para vocês aqui, como vocês vão verificar se aquela lesão foi praticada quando o sujeito estava vivo ou quando ele estava morto. Por quê? Porque as lesões possuem reações no corpo, né, vivo, reações vitais, né, que não apresentam no cadáver. E eu vou ensinar para vocês direitinho isso. Então, quando vocês verificarem, por exemplo, um corpo esquartejado ou um corpo sem cabeça, você verificando a lesão, você vai poder dizer o seguinte: olha, isso aqui, o cara estava vivo quando cortaram a cabeça dele. Porque pela borda das feridas existem reações vitais aqui. Não é? Outros casos, você vai poder dizer: não, isso aqui foi praticado porque ele já estava morto. Então, aí você vai saber. Ou eu tenho um homicídio, por exemplo, não é? Com alguma qualificadora, né? Ou então eu posso ter um homicídio e uma ocultação de cadáver. Se o corpo foi esquartejado depois de morto, você pode ter agora um outro crime, que é uma
ocultação de cadáver ou uma tentativa de ocultação de cadáver, né? A decapitação, em alguns casos, ela é utilizada no próprio ato mesmo do homicídio, né? Em outros, não. Em outros, eles tiram a cabeça, jogam a cabeça em outro lugar para o corpo não ser identificado ou para demorar a ser identificado, né? Essa outra lesão aqui é a castração, né? Lesão produzida por ação cortante que tem, na maioria das vezes, a finalidade e o instinto de vingança, né? Então, olha, a castração, o sujeito, né, ele amputa, né, os órgãos genitais da vítima através de uma ação cortante. Tá? E aí, normalmente, esse tipo de crime está ligado a algum tipo de vingança. Né? Pode ser, por exemplo, o sujeito que está matando um estuprador, por exemplo. Né? Vejam que até as lesões, o cadáver, né? Eu costumo dizer que o cadáver fala. E as lesões falam também. Então, por exemplo, você encontra, né, você, delegado de polícia, está diante de um cadáver onde houve uma castração. Você já começa a pensar na possibilidade de ser uma vingança. Não é? Ele tem algum inimigo? Aí você começa a verificar, vai lá nos registros de ocorrência, vê a FAQ desse sujeito e olha lá que ele está respondendo por um crime de estupro. E agora você já tem um indício. Não é? Alguém tentou vingar a vítima. Então, o cadáver fala, as lesões falam, tá bom? Então, a castração é um tipo também de lesão cortante. Olha só, essa aqui é muito importante. Muito importante. Lesões de defesa. Normalmente nas mãos, nos braços e até mesmo nos pés. O sujeito, ante uma ação, antes de uma violência, né, onde o agente vai estar usando uma lesão cortante, ele usa o braço para se defender. E ao usar o braço para defender o impacto, o deslizamento do objeto cortante, formam-se, então, o quê? Essas lesões. Então, quando você olha um cadáver desse aqui, você pode dizer o quê? Houve luta. Houve luta. Ou seja, ele tentou se defender. Aí vamos lá. No homicídio você tem uma qualificadora que é a surpresa. Quando o meio utilizado torna impossível ou dificulta a defesa. Não é? Então, o advogado criminalista no júri, quando vê isso aqui, ele fala: o recurso utilizado pelo réu não tirou a possibilidade de defesa. Ele se defendeu. A prova de que ele se defendeu está no próprio exame de cadáver. E aí você pode, de repente, conseguir tirar uma qualificadora. Não é? Olha, ele se defendeu. Ele chegou a se defender. Então não houve surpresa. Olha a importância da medicina legal para o direito penal, gente. Não é? E olha a importância de conhecer a medicina legal nessas horas. Não é? Então, olha, você tem aqui lesões que nós chamamos de lesões de defesa, que elas têm o quê? Características próprias, tá bom? O esgorjamento, eu deixei até um texto grande, eu quero dizer a vocês, antes de qualquer coisa, eu fui pego de surpresa com um convite, né? Dessa matéria, né? Então, o que eu tive que fazer? Poxa, eu vou preparar um material para a moçada e tem que preparar slides. Eu vou fazer tudo numa vez só. Não é? Então, os meus slides da aula também são materiais para vocês terem tipo de um apostilão de medicina legal. Né? Então,
o que que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazendo com vocês isso, eu vou montando um slide e no próprio slide eu vou montar o material, não é? Que a gente ganha tempo e vocês vão guardando aí os slides como material de estudo para vocês. Então aqui o esgorjamento ele tem uma importância muito grande nesse tipo de ação, tá? Longa ferida transversal ao pescoço, de significativa profundidade. Notem que, em regra, as lesões incisas, elas não são muito profundas, mas o esgorjamento, claro, tirando decapitação, esquartejamento, mas o esgorjamento, ele tem natureza bem profunda, tá? As lesões, além dos planos cutâneos, vasculonervosos e musculares, órgãos mais internos como esôfago, laringe e traqueia. Sua etiologia pode ser homicida ou suicida. Olha, no esgorjamento... Professor, Oi! professor, acabou a luz aqui. Provavelmente vai cair daqui a pouco. Eita! Tudo no Eita! escuro. Aqui em casa também acabou a luz. Eu moro em Miguel Pereira, no centro, e a maioria também mora aqui por perto. Provavelmente vai começar a sair gente da sala. Não se assuste. Não, tranquilo. Eu vou concluir a lesão cortante, tá, gente? E a gente para da lesão cortante, não, perdão, da lesão incisa, e a gente para, continua. Ah, tô vendo aqui, caiu todo mundo. Despencou. A internet vai junto, acabou. Despencou. Mas eu vou terminar aqui, porque aí o aluno depois vê ela gravada lá, a aula, né? E depois a gente retoma daqui. Então, o esgorjamento, você vê que ele não atinge somente o tecido, ele atinge também vasos, nervos, não é? Então, nos casos de suicídio, quando o indivíduo é destro, o ferimento se dá da esquerda para a direita, o que eu falei para vocês. Sua localização é mais anterolateral. Né? Lesão da laringe, traqueia, do suicídio são menos graves. O que acontece no suicídio, gente? No suicídio, a vítima ela hesita na hora de fazer o corte, por conta da dor. Então ela hesita. Então, é tranquilo você verificar se a pessoa foi assassinada com esgorjamento ou se ela se suicidou com esgorjamento, porque o corte no suicídio normalmente não é tão profundo. E às vezes você tem vários cortezinhos antes do corte fatal, porque a vítima ela hesita, ela fica com medo, ela na hora ela volta atrás. Então, no suicídio, você vê não só esses sinais de hesitação, e o corte não é tão profundo. Agora, um corte desse aqui não é suicídio, nunca. Então, tá lá o advogado no júri falando, não, ele se suicidou, mas com um corte desse aqui, ninguém consegue se suicidar com um corte desse aqui no pescoço. Isso aqui foi um ataque, isso aqui foi um homicídio. Né? Isso aqui foi um esgorjamento, que é o nome que a gente dá para essa ferida. Tá bom? Então, o autor dessa ocorrência homicida sempre se coloca por trás, é verdade. Tá? Ele é muito incomum o esgorjamento feito pela frente. Ele vem por trás da vítima, segura o pescoço e passa a faca. E ali você pode saber a direção da lesão, né? E pode associar a direção da lesão ao agente. Se ele for canhoto, a lesão será da direita para a esquerda. Se ele for destro,
da esquerda para a direita, não é? Então, e normalmente ela é um pouco voltada para cima, não é? O sujeito faz um movimento assim, né? A cauda de escoriação, ela acaba sendo voltada um pouco para cima, tá? Apenas nessa ferida aqui, não dá para ver direitinho a causa, a área de saída que voltada para cima. Por quê? Com certeza o sujeito era destro. O orifício de entrada foi esse aqui que é mais profundo, tá vendo? Olha, esse aqui está na direita de vocês aí, né? É um corte mais profundo do que o que termina lá. Pena que não dá para ver o outro lado, né? Mas certamente, o sujeito que matou esse rapaz aqui, ele veio por trás, um corte da direita para a esquerda. Tá ok? A degola, queridos, a diferença do esgorjamento para a degola é que na degola o corte vem por trás, é na parte de trás do pescoço, né? Isso aqui é um exemplo de degola. Não precisa na degola ter a... Alguém acordou e saiu andando aqui, né? Aí eu tenho que travar para ela não ver isso aqui. Isso aqui ela não pode ver, né? Na degola não existe a separação da cabeça do corpo. Na degola existe esse corte posterior aqui, não é? A separação da cabeça do corpo é a decapitação, como nós vimos lá atrás, tá bom? Então, essas são as características da lesão incisa, não é? Queridos, dúvidas até aqui? Tranquilo. Bom, Tranquilo, né? Os 14 que sobraram, tranquilo. Os 14 que sobraram, né? Agora, eu não sei, continua a aula, porque, assim, a aula fica gravada, né, gente? Então, de repente, dá para continuar. Eu vou mandar o link para o grupo depois, não é? O colega assiste quando puder, e se tiver alguma dúvida, traz na nossa próxima aula. Aqui em casa, aparentemente, a luz firmou. Se continuar assim, o pessoal vai voltando. Já estou voltando, já estou admitindo gente aqui, ó. Só se realmente der um boom aqui e... tá voltando, pessoal. Der um boom e sair aí, ficar 5-3, aí a gente... mas tá bom, tá entrando gente. Bom que eles estão voltando, né? Pior se o cara... Eu não vou voltar para essa aula, não. Tá maluco? Eu tô quase vomitando aqui. Esse cara, em Aproveita e vez... dá um golpe. Aproveita e dá um golpe. Caiu na internet. Caiu na internet, né? Tá certo. O cara vai começar a medicina legal, achei que ele ia falar em documentos médicos legais, o cara vem logo falando de traumatologia, que é a parte mais bizonha, né? A segunda parte mais bizonha, a parte mais bizonha mesmo é tanatologia. Thanatos, Deus da morte, né? Estudo da morte. Então vamos lá. Agora a gente vai falar da campeã. A campeã das ocorrências policiais. Ninguém vence ela na delegacia de polícia. Ela é campeã. São as lesões produzidas por ação contundente. Contundente lembra o quê? Contusão. Não é isso? Só um minutinho.
Desculpa aí, pessoal, mas eu não queria que a pequenininha visse a aula, né? Porque depois ia ficar perguntando e eu não quero responder, pelo menos não agora. Então vamos lá. Lesões produzidas por ação contundente, né? Entre os agentes mecânicos, os instrumentos contundentes são os maiores causadores de dano. Sua ação é quase sempre produzida por um corpo de superfície plana e suas lesões mais comuns se verificam externamente, embora possam repercutir na profundidade. Alguns exemplos de instrumentos contundentes. Esse aqui é um taco de beisebol, isto aqui é uma marreta, isto aqui não é do tempo de vocês, nem do meu. Isto é uma palmatória. Né? Bom, pelo tipo de instrumento, dá para imaginar que tipo de lesão que vem por aí. Não é? E não é só esse tipo de lesão, não. Olha esses aqui, ó. O soco é uma ação contundente. Olha, cada soco bonito que eu escolhi para vocês, né? Olha só, esse da direita aqui, no canto superior direito, né? A luva parece que está entrando na cabeça do sujeito. Olha, o nariz deve ter saído na nuca ali, né? Aqui, ó, no canto inferior esquerdo, existia um nariz aqui antes dessa mão, entendeu? Aqui antes da mão existia um nariz. É óbvio que esse nariz não será visto durante muito tempo, né? Aqui, olha, tá a palmatória, né? Que o aluno, quando fazia bagunça, né? Fazia merda na sala de aula, dava a mãozinha e o professor, ai, isso devia doer para inferno, né? A mão do cara ficava vermelhona, né? E aqui no cantinho inferior, aqui você tem um soco no olho, que parece que tem um alien saindo ali, né? Olha lá, parece que tem um berne, né? Que criou aqui um berne no olho do cara, aí gerou um, sei lá, um alien tá querendo sair ali, né? Nós vamos ver essas lesões contundentes agora, né? Então, o impacto de uma superfície plana sobre o corpo vai gerar essas lesões, né? Que nós vamos chamar de contusões, né? Então vamos lá. Agem por pressão, explosão, deslizamento, percussão, compressão, descompressão, distensão, torção, fricção, por contragolpe de forma mista. Caramba, forma mista, o que é isso? Você pode ter um corpo parado e o sujeito atinge, forma ativa. O corpo pode ser jogado frente a uma superfície plana e aí você tem uma forma passiva. Ou então ambos podem se chocar, pum, e temos uma forma mista, né? Então nós vamos ver essas lesões contusas, né? A primeira delas é a rubefação. Já viu quando você dá um tapa, um tapa, né? Onde que você pode dar um tapa? Quando você dá um tapa onde você quiser, em alguém, fica a marca da tua mão lá, né? Aquele vermelhão. Aquilo chama-se rubefação, não é? Então, quando ela fala assim, né? Poxa, vai devagar aí, você vai me causar uma rubefação. Estudante de direito tem essa coisa, né? Rubefação? O que é essa rubefação? Também, quando o sujeito pega a vítima pelo braço, puxa, não é? Fica aquela vermelhidão momentânea ali. Em regra, ela não é uma lesão corporal. Aquilo ali é uma reação normal do corpo. Porque quando ela tem impacto, é como se tivesse uma mensagem. Olha, está havendo algum problema naquela área. Vamos mandar mais sangue para ali? Porque se precisar de uma troca rápida de glóbulos brancos, enfim,
né, de oxigênio naquela área. Então, o que acontece? Os capilares, eles se dilatam. E aí fica aquele vermelho. É lesão sob o ponto de vista médico legal. Então, se a pessoa chegar no hospital com aquela marca de mão aqui na cara, né? Eu falo assim, pô, eu tomei um tapa na cara, olha aqui, tá aquela vermelhidão, o médico vai fazer um boletim de atendimento médico, vai falar que houve uma rubefação, verificou uma rubefação na face proveniente de ação contundente, né? Então ali você tem a prova de que houve uma lesão corporal. Mas por que eu digo que para efeitos médicos legais são, mas em tese não representam? Porque como é uma reação natural do corpo, obviamente que passado determinado tempo, o sangue volta a circular normalmente na área e aquela vermelhidão some. Por isso que essa vermelhidão ela é rápida, dura pouco tempo. Então você, advogado, né? Teu cliente ligou para você 2 horas da manhã. Pô, meu irmão, tomei um tapa na cara aqui do vizinho. Aí você pergunta para ele assim, cortou? Abriu o rosto? Não, mas tô com a cara vermelha. Vai agora para o hospital e pede um boletim de atendimento médico. Boletim de atendimento médico. Por quê? Porque vai sumir aquela vermelhidão. Aquela vermelhidão vai sumir. Então, se você não fizer rápido aquela vermelhidão, né? Se não fizer rapidamente aquele exame para constatar que houve aquela rubefação, você vai perder a prova. Então, a rubefação também tem o nome de eritema. Congestão repentina e momentânea em uma região do corpo atingida pelo traumatismo, evidenciada por uma mancha avermelhada. Efêmera, ou seja, passageira. Aqui, ó. Exemplos de rubefação. Oi, a chave está aqui, ó. Então você tem aqui, ó, tanto no quanto do esquerdo, uma vermelhidão momentânea. Tá vendo? Essa vermelhidão momentânea aqui nós chamamos de rubefação. A tinta fora, desde cedo. Já, que não dá para entrar nem pelos dados, pelo menos aqui em casa não. Porque a tinta fora, desde cedo. Tem alguém com o microfone ligado. Cuidado, pelo amor de Deus. O meu no break tá ligado aqui. Aí agora eu não sei quanto tempo ele vai aguentar a bateria, entendeu? Para estar emitindo para a internet científica. Aí o roteador tá ligado no no break. Na hora que o no break ligar, já era. O áudio está ligado. Então, essa é a primeira lesão, a mais leve delas, que é a rubefação. Essa aqui é, vamos falar agora da escoriação. Queridos, alguém aqui já tomou aquele tombo? Quem nunca tomou aquele tombo de bicicleta que ralou tudo, ficou tudo ralado? Aí quando você vai tomar um banho, putz, é um parto. Pior coisa é quando você tem uma escoriação e vai tomar um banho. Passar água com sabão naquilo é o inferno. Na minha época tinha uma coisa chamada metiolate. Metiolate era Satanás. Aquilo mais ardia no útero, doía. Era uma coisa terrível, né? Esses raladões é que nós chamamos de escoriação, não é? Então, por exemplo, o sujeito pegou o outro, tá brigando, pegou a cara dele, ralou no chão assim, ou então no muro de chapisco, né? Então, forma aquele raladão. Isso nós chamamos de escoriação. Também você vai ver escoriação nas unhadas, não é? Olha só alguns exemplos de escoriação aqui, ó. Não é? Aqui uma escoriação recente, no canto superior esquerdo aí, né? Uma escoriação recente. Como é que você sabe que ela está recente, Ricardo?
por causa dessa cor vermelha, violácea, forte aqui, ó. Ainda não começou o processo de reconstrução da pele, né? A pele aqui ela vai se reconstruir, né? O epitélio vai se reconstruir. Aqui na direita já tem uma escoriação um pouquinho mais antiga. Você está vendo aí que está roxo, né? Mas já começou algum sinal aqui, ó, de reconstrução. E aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, você já tem aí o epitélio já bem reconstruído, que forma aquela casca, né? Essa cascona horrorosa aí, ó, que você vai tirando, e depois o que fica é uma parte mais pardacenta, uma parte mais branca da pele, né? Olha só aqui no pescoço do garoto, marco de unhada, não é? É muito comum a marca, nós chamamos de estigmas ungueais, que são as marcas de unhas. Olha aqui no pescoço do garotinho aqui, ó, tomou uma unhada aqui. Essa escoriação aqui do canto superior direito, isso aqui é uma unhada. Olha lá, os 4 dedos, tá vendo? Ó? Né? Passou uma unha no caboclo ali, ó. Então, nós temos aí a escoriação. Quase sempre de origem tangencial. Verdade. Vocês viram que todos os exemplos aí, origem o quê? Tangencial. Dos meios contundentes. Tem pouco significado clínico, mas assume um valor indiscutível na medicina legal. Pô, clinicamente, queridos, é lavar o local, né? Passar o remedinho lá, não é que cicatriza, né? Reconstrói naturalmente. Agora, medicina legal tem uma importância tremenda, não é? Por quê? Porque você consegue verificar nitidamente nesses casos a intenção do agente. Por exemplo, os estigmas unguenais no pescoço, deixa eu ver se eu botei aqui. Ah, poxa, não botei. Os estigmas unguenais no pescoço, acho que eu só botei nesse garoto aqui. Pode verificar até uma possibilidade de esganadura, não é? Olha, você consegue direitinho verificar nela a posição da escoriação, local de início e local de fim. O sentido que houve a lesão, não é? Ah, isso aqui é fundamental. Fundamental. Veja bem. O arrancamento da epiderme, desnudamento da derme, de onde flui serosidade e sangue. Olha aqui, ó. Não é? No canto superior esquerdo está surgindo sangue e uma certa serosidade, que é uma aguinha branca. Não é? Uma aguinha transparente, melhor dizendo. Agora, nas escoriações produzidas pós-mortem, não há formação de crosta. Isso aqui, ó, do canto inferior direito, isso aqui é uma reação vital. Só existe no organismo vivo essa formação de crosta. Não existe no cadáver. A derme é branca e não há serosidade, nem sangue. Queridos, por que é tão importante saber se a escoriação foi antes da morte ou depois da morte? Na tentativa de ocultar o cadáver, o arrastamento do corpo de um lugar para outro pode gerar escoriações. E aí, o advogado vai falar assim, não, teve luta porque o cadáver tem cheio de escoriações. Aí você vai falar, essas escoriações foram produzidas pós-mortem, porque não existe nela, não é? Não houve formação de crosta. A derme é branca, não é vermelha. Não há serosidade nem sangue. E outra, o leito após a morte é seco, não é úmido. Quando você pega essa lesão aqui, da esquerda,
eu peguei ela é uma escoriação no organismo vivo, você vê que aqui é vermelho porque tem sangue e é úmido. Se fosse no cadáver, isso aqui estaria tudo branco. Então, você pega o sujeito na mentira, né, nesse momento. Né? Agora, por exemplo, o sujeito estava cheio dessas escoriações vermelhas aqui, ó. Cheio delas. Né? Aí o sujeito vai dizer o seguinte: não, isso foi na hora de ocultar o cadáver, na hora de arrastar o cadáver. Mas você vai ver que tinha reação do organismo vivo ali. A escoriação estava umedecida, estava vermelha. E aí o sujeito pode ter pego, amarrado o cara num cavalo e saído correndo. Ou num carro e saído correndo, arrastando o corpo com ele vivo. Uhum. Então, essas lesões aqui são muito importantes para a medicina legal. Essas aqui são as campeões. Equimose. Trata-se de lesões que traduzem por uma infiltração hemorrágica na malha dos tecidos. Queridos, quando existe o impacto violento de uma superfície plana sobre o tecido, o que vai acontecer? Vai haver rompimentos dos vasos capilares que estão ali abaixo do tecido. Quando ele se rompe, extravasa sangue e o sangue entra na intimidade dos tecidos. Diferente do eritema, que fica vermelho porque os capilares incham e depois desaparecem, aqui a lesão é muito mais forte, o impacto é muito mais forte, e chega a ponto de quê? De romper os vasos capilares, o sangue sai, extravasa e entra na intimidade dos tecidos e forma essa mancha aqui, que vocês estão vendo. Aí, ó. Equimose. Essa marca roxa aqui, isso aqui são capilares que se romperam, extravasaram sangue e o sangue entrou na intimidade dos tecidos e ficou parado ali. As pessoas falam, tá com hematoma. Não, hematoma é outra lesão, que nós vamos ver daqui a pouco. Isso aqui é equimose. Olha, a equimose nem sempre surge na mesma hora. Ela pode aparecer depois, tá? Às vezes imprime a marca dos objetos que lhe deram origem. Uma fivela de cinto, por exemplo, não é? Pode... uma fivela de cinto pode ficar marcado direitinho no corpo. A equimose pode pegar, o objeto pode encontrar, não é, o corpo e deixar a marca dele. Não é? Dedos de uma mão, anéis, pneus de automóvel, estrias pneumáticas de Simonin. Eu não sei se eu coloquei aqui exemplo de estrias pneumáticas. Deixa eu ver se eu botei. Não, não coloquei não. No caso do atropelamento, por exemplo, a marca do pneu, aquela mesma marca que você vê quando o pneu passa no barro, fica no corpo do cadáver. Né? Mas eu não coloquei aqui, foi um lapso. Né? A equimose de sucção provocada pelo beijo, não é? Essa aqui é maneira, essa aqui não tem problema, desde que haja consentimento, né? Aí fica, né, aquela coisa vermelha, né? Então, se houver consentimento, não tem problema. Só que o problema é quando chega em casa, professor. Tem que ser num lugar que não aparece. Né? Se for num lugar que aparece, você está dando mole, não pode. Tem que ser num lugar que vai ficar escondido, né? Porque senão dá merda. Né? O famoso dá merda. Então, ó, vocês estão vendo claro que estão vendo, essa imagem
do canto inferior direito. Esse tipo de lesão aqui é peculiar, sabe do quê? Do cabo de vassoura ou do bambu. O cabo de vassoura, imagina um cabo de vassoura pegando nesse tecido aqui. O que ele faz? O meio fica branco e as laterais empurram o sangue para a lateral. Então, se você pegar um sujeito cheio dessas marcas no corpo, é o caboclo está levando surra de cabo de vassoura há algum tempo. Ele chegou em casa com a equimose número 3 e ganhou várias número 4. Exatamente, exatamente. Olha, um outro detalhe aqui importante, qual é a grande importância da equimose, né? A equimose ela tem importância porque ela mostra, aponta o tipo de objeto que foi utilizado, mas muito mais que isso, ela aponta o tempo aproximado da lesão. Por quê? No primeiro impacto dela, o sangue, né, rompeu ali, chegou, ela fica azulada, não é? Fica azulada. Depois, o sangue vai sendo absorvido novamente pelo organismo. E aí ele vai ficando avermelhado, amarelo, esverdeado e some. Essa mudança de cor nós chamamos de aspecto equimótico de Legrand-Salles. Né? Em geral, é vermelha no primeiro dia, violácea no segundo, no terceiro, azul, quarto, sexto, esverdeado e amarelo no último dia. Eu acho que eu só troquei o amarelo pelo verde quando eu dei o exemplo, né? Desculpa. Olha, isso aqui não é a data exata. Por quê? Isso é variável de acordo com o organismo, de acordo com o estado de saúde, não é? Doenças pré-existentes podem modificar esse período, não é? Então, isso é uma regra aproximada. Então, desaparece lá em torno do 15º ao 20º dia. Mas é importante demais saber o tempo da lesão, quando aconteceu aquela lesão. O sujeito fala, por exemplo, oi. Tem pessoas que têm a doença autoimune que ela tem muito dessas marcas pelo corpo. A pessoa consegue identificar, no caso, a perícia consegue identificar quanto é decorrente no caso da enfermidade ou se foi por agressão mesmo? É possível identificar, mas não é uma tarefa muito fácil, não. Tá? Não é uma tarefa muito fácil. É possível identificar? Sim. Por exemplo, se você pega uma equimose que aponta o objeto da lesão, não tem como falar que é em razão de uma reação de uma doença autoimune. Não é? Então, a equimose, ela tem a importância de mostrar o objeto que foi atingido. Então, por exemplo, nesse canto direito aqui abaixo, isso aqui foi um cabo de vassoura ou um bambu. Não é? Então, por exemplo, eu posso falar que isso aqui, ó, é uma doença autoimune? Não tem como. Não, nesse caso aí não, né? Não tem como. Então, assim, as equimoses, olha só, tá vendo aqui? O sujeito deu com uma corda no outro, ficou a forma da corda direitinho. Isso aqui não é uma doença autoimune. Olha o pescoço dessa menina aqui. Marcas de estigmas uguenais, não é? Que formaram equimoses ali. Isso aqui não é uma doença autoimune. Há momentos em que pode parecer. Não é? Essas duas primeiras aqui, ó, de cima ali, são muito parecidas com as pessoas que têm lúpus, artrite reumatoide. Costuma dar desse aí, que aparece, a pessoa não sabe nem de onde surgiu. No caso desse, já complica, né? Ou teria como descobrir? Seria complicado, sim.
Tem como descobrir? É claro que tem, porque cada caso tem a sua peculiaridade. Você não tem um único objeto de prova no processo penal, a perícia. A perícia ela existe para auxiliar. Mas você tem testemunha, você tem depoimento da vítima, você tem álibis, você tem acariações, não é? Existe todo uma... A medicina legal, ela se presta a auxiliar o intérprete. Nem sempre ela consegue auxiliar da melhor forma, não é? Mas é possível, sim, em determinados momentos, haver essa confusão, sim. Não é? Em outras situações, fica nítido que não houve. Não é reação de doença autoimune, como esse aqui, como esses casos aqui, ó. Em outras situações, pode parecer, né? O sujeito pode falar assim, ó, ela está querendo se auto-incriminar, tá querendo me incriminar. Isso aí é reação autoimune. Bom, mas tudo bem. Temos outras provas, temos testemunhas, temos outras maneiras de chegar a essa verdade. A versão dela faz algum sentido, não faz algum sentido? De repente ela fala assim, ah, ele me agrediu com o quê? Ele me agrediu com um taco de beisebol. E aí você vê uma lesão igual essa aqui do canto superior esquerdo. Isso aqui é um taco de beisebol? Não, o taco de beisebol ele faz uma lesão tipo dessa que está no canto inferior direito. Tá? Taco de beisebol, bambu, cabo de vassoura, cacetete. Esse aqui, por exemplo, que está no cara aqui, com certeza foi um cacetete da polícia. Tá? Então, assim, nem sempre a medicina legal vai resolver a questão, mas ela se presta a ajudar. Tá? O valor cronológico dessas alterações é relativo. Não é? Uma pessoa que é diabética, por exemplo, ela tem uma reação diferente. Não é? Pessoas que têm uma elasticidade maior do tecido também vão ter reações diferentes. Não é? Agora, existe um detalhe, que eu vou até colocar aqui, olha. As lesões na conjuntiva ocular, você não vai ver o aspecto equimótico de Legrand-Sale. O que vai acontecer nesse caso aqui? Não é? Aqui vai ficar roxo até desaparecer. Por quê, Ricardo? A explicação está aqui, ó. As equimoses na conjuntiva ocular não sofrem a sucessão de tonalidades em virtude de ser a conjuntiva muito porosa e de oxigenação fácil, não permitindo que a oxihemoglobina se transforme e se decomponha, que é justamente a reabsorção do sangue, ele se dá com esse mecanismo aqui. Não é? Essa decomposição depende desse fenômeno chamado oxihemoglobina, que não acontece. Então, na verdade, fica colorido vermelho até a sua reabsorção. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Olha lá, hein? Que interessante. Você é delegado e o sujeito fala assim, ó, eu não agredi ela hoje, não. Ah, isso aí tem tempo. Não, isso aí tem tempo, tem muito tempo que eu dei o soco nela, não foi hoje. Não é? Muito bem. Qual foi a data da lesão? Foi hoje ou foi há muito tempo? Para que serve, para que é importante identificar o dia da lesão no direito penal? A prescrição, não é? A prescrição. Então, o cara vai lá, não, está prescrito, porque o crime aconteceu no dia tal, já prescreveu. Não, não prescreveu, porque olha aqui, ó, ela fez o exame de corpo nesse dia estava vermelho violáceo, ou seja, a lesão ocorreu neste dia, porque olha aqui, epa, peraí, a lesão na conjuntiva ocular não apresenta aspecto equimótico de Legrand-Sale. Então, é possível sim que essa lesão tenha ocorrido
em dias anteriores. Não é? Então, olha só a importância desse tipo de lesão. Não é? Muito bem. Aqui também eu venho falando um pouco da equimose, né? A mais importante informação, olha, a formação de equimose se dá em indivíduo vivo. Queridos, sujeito pegar um cadáver e moer de pancada, não vai aparecer uma equimose. Não vai aparecer equimose. Tá? Por quê? Porque a equimose ela é uma reação do organismo vivo. São necessários traumatismos, ruptura de capilar, extravasamento sanguíneo, circulação ativa e sua infiltração progressiva através da pulsação contínua de pequenos vasos nas malhas dos tecidos. São sempre vitais, isto é, não se produzem no cadáver. Vocês vão ver, queridos, que o cadáver, né, o sangue, decanta pela lei da gravidade, né? Então o cadáver está lá, né, na posição barriga para cima, o sangue vai todo para as costas. Né? Então você vai ali, dá uma pancada na barriga, na perna, na parte de cima, não tem equimose, não tem rompimento de vaso sanguíneo, não tem nada ali. Ah, vou virar o cadáver. Quando você virar o cadáver, o que vai acontecer com o sangue que tiver? Vai cair de novo, ficar para baixo. Né? Ou então pode ter coagulado e aí já era. Agora, um outro detalhe. A formação da equimose depende da circulação e do impulso para jogar sangue para o local para extravasar. Então, a equimose não dá em organismo, em cadáver, só em organismo vivo. É uma reação vital. Então, você tem lá, não é, o cadáver cheio de marcas. Ah, não, isso aí foi depois da morte. Não, não existe equimose em cadáver. Escoriação. Vocês já sabem como é uma escoriação no cadáver e uma escoriação no organismo vivo. No cadáver fica uma marca branca. Já no vivo, vermelha, não é? Com serosidade. Não é? Aqui, mais alguns exemplos de equimose e identificação de objetos. Queridos, em todas elas aqui é possível identificar os objetos. Nessa corda aqui ficou nítido, né? Só faltou ficar a marca da corda aqui. Não é? Quando eu era moleque, a gente jogava futebol, na época era a bola G32, Etusco, Adidas. Quem conheceu essa desgraça? Parecia uma bola de boliche quando chovia, não é? Era uma coisa, chovia, aqueles molequinhos magrelinhos correndo atrás com aquela bola pesada, mas igual um tijolo, igual uma bola de boliche aquilo. Eu lembro, eu jogava no time aqui de Valência, eu era centroavante. Né? Jogava merda nenhuma, mas jogava. Aí o garoto chegou lá na ponta direita, cruzou. Aí veio aquela bola no alto, aquela bola pesada, tinha chovido pra caramba, tava encharcado. Eu subi para cabecear a bola. Dei a cabeceada e apagou. Não vi nada. Quando eu abri o olho, eu estava no chão. Eu olhei assim pro lado, dava a bolinha quicando dentro do gol assim. E galera, e eu não vi nada, eu desmaiei. A pancada, não é? E eu conto essa história porque teve um dia que a gente estava jogando um time com camisa e outro time sem camisa. E a gente tinha um camarada, um amigo nosso, o Magu, que o cara tinha um chute, meu irmão. Pense num chute.
né? O sujeito, né? Ele chegava para jogar a bola, aquele olho vermelho que parece que não pingou colírio, pingou groselha. O pé do cara era 44. Maluco. E o cara, brincadeira, o cara pegou uma bola, mas ele deu um chute. O Pedrinho estava na frente dele, sem camisa. O Pedrinho virou. Aquela bola Adidas Etrusco deu-lhe nas costas do Pedrinho, assim. Pá! O moleque voou catarro lá pra frente, assim. Eu nunca vi um expectorante tão bem dado quanto aquele. Coitado do Pedrinho. O Pedrinho foi embora para casa com as costas ardendo. No dia seguinte, tava a marca da bola, cara. Até na costura. Eu falo, o nego pensa que é brincadeira, mas não, tava lá os gomos assim da bola. Então, assim, essa aqui, a equimose, ela deixa a assinatura do crime. Eu chamo isso aqui, para mim, de assinatura do crime. Né? Aqui, ó, marca de unha no pescoço da menina. Ó. O sujeito tentou aqui, o que? Esganar. Fazer uma esganadura. Lançou a mão sobre o corpo da menina para tentar esganar, né? Ou então foi briga, né? Que aí dá unhada, né? Enfim. O outro caso aqui da corda. E esse aqui foi um belo de um cacetete da polícia. Né? Com certeza devia estar fazendo merda. E aí tomou uma boas-vindas, né? Um convite a se retirar da polícia. Queridos, são 6:55 e eu tenho que dar aula agora para outra galera. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, né? Eu lembrei que eu também, uma dessa também nas costas. Terrível. Quando eu era moleque também. Eu levei na perna. Eu levei na perna. A minha perna, mas ardia, parecia que estava pegando fogo. Então, moçada. Professor, oi. o senhor vai disponibilizar esses slides? Vou. Eu vou colocar o link da aula para vocês no grupo e vou disponibilizar ele no AVA. Tá bom? Ótimo. Gente, Obrigada. o nosso próximo encontro é daqui a 15 dias. Então, se vocês quiserem ir antecipando os estudos com o meu slide tem. O slide que eu preparei para vocês de traumatologia forense tem 95 slides. Olha que maravilha. Dá para vocês irem antecipando os estudos e aí no dia da aula a gente já vai estar bem na frente. Né? Um abraço, prazer em revê-los, amigos. Fiquei feliz em rever vocês. Muito obrigado aí pela audiência. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Boa noite, Até a professor. próxima. Tchau, tchau. Boa Obrigada, noite. professor. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Eu sou barrigudo.